Em Mateus 28, Jesus fala sobre a grande comissão. Lá no capítulo 28 de Mateus, nos versículos 18 a 20, nós vemos Jesus dizendo que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Então Jesus traz essa realidade, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. E aí ele olha para os discípulos e diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então Jesus traz essa verdade dentro da palavra da grande comissão. Eu tenho toda a autoridade. Ela foi me dada no céu e na terra. Então agora vocês devem ir, porque eu estou repassando para vocês essa autoridade. Vão e façam discípulos. Batize esses discípulos e ensine-os a observar tudo que eu vos tenho ordenado. A gente vê nesse texto que é a missão deixada para a igreja. É a missão que Jesus deixou para a igreja. É uma missão muito simples. Não é algo extraordinário, difícil de fazer. Não, é algo muito simples de se fazer. E não é algo exclusivo para aqueles discípulos, não é algo exclusivo para líderes religiosos, é algo para a igreja, para o corpo de Cristo realizar. Então nós temos que olhar para esse texto e descobrir qual é a nossa função como seguidores de Jesus. A primeira que eu vejo é ganhar pessoas, né? Eu preciso estar envolvido no ato de ganhar pessoas, de evangelizar pessoas, porque eu só farei discípulo se eu inicialmente ganhar pessoas para Jesus. Esse é o passo inicial. Para fazer discípulo, eu tenho que ir até as pessoas, ganhar essas pessoas para mim, me tornar amigo dessas pessoas e depois apresentar Jesus e fazer dela um seguidor de Jesus. Então, é exatamente isso que devemos fazer, envolver-nos pessoalmente na evangelização. Precisamos pregar o evangelho na rua, nas filas de banco, nas padarias, nas células, convidar as pessoas para estar conosco nas nossas reuniões de amigos, nas nossas células. Nós então fazemos o evangelismo, o ganhar pessoas, através de algo pessoal. Nós nos envolvemos pessoalmente com as pessoas. Nós temos amigos não cristãos, nós temos amigos sem igreja, para que assim possamos levar o evangelho. Sem nos envolver com aqueles que não conhecem a Jesus, nós nunca faremos discípulos. Nós precisamos nos envolver. Segundo, nós precisamos orar por essas pessoas. Precisamos pedir ao Senhor em favor dessas pessoas. Nós precisamos colocar essas pessoas diante de Deus em oração, porque nós sabemos que a oração tem poder. A oração, ela tem poder para conectar o nosso coração com o coração de Deus e também de intercedermos para que os nossos amigos sem igreja, sem Jesus, possam ter os seus olhos abertos. As portas da sua vida possam ser abertas para o evangelho através da oração. Então, a oração é o segundo passo para fazer discípulo. O primeiro é ir até as pessoas. O segundo é orar por essas pessoas. E o terceiro é investir. É investir nessas pessoas, investir do nosso tempo, investir dos nossos recursos, investir da nossa vida na vida dessas pessoas. Precisamos muito investir tempo para poder ganhar as pessoas. Sem investimento de tempo, sem investimento em relacionamento, nós não conseguiremos ganhar pessoas. Então, a primeira coisa para cumprir a grande comissão de Jesus, eu preciso ganhar pessoas. A segunda, eu preciso ser um discípulo. Eu preciso ser um discípulo. Eu não tenho como levar outros a serem discípulos de Jesus se eu não for um discípulo de Jesus. Eu só conseguirei fazer discípulos de Jesus ou para Jesus se eu for um discípulo de Jesus.
E eu sou um discípulo de Jesus quando eu amo Jesus, quando eu amo Jesus de todo o meu coração, quando Ele é a pessoa mais importante na minha vida, quando Jesus se torna o centro da minha vida. Eu o amo. Não há nada que eu ame mais na vida do que Jesus. Isso mostra que eu sou um discípulo de Jesus. Segundo passo para mostrar que eu sou um discípulo de Jesus é quando eu me comprometo com a sua palavra. Eu permaneço firme na sua palavra. O próprio Jesus disse isso em João 8, que quando permanecemos firmes na palavra dele, verdadeiramente somos os seus discípulos. Então, uma forma de ser discípulo de Jesus é permanecer firme na palavra dele, é ouvir a sua palavra, é meditar na sua palavra e obedecer essa palavra, deixar essa palavra entrar no nosso coração, para a gente não pecar mais contra ele. Então eu me torno discípulo de Jesus quando eu amo a Jesus de todo o meu coração, quando eu me comprometo com a sua palavra, e terceiro, quando eu estou disposto ao sacrifício. Eu estou disposto a renunciar tudo o que possuo para ser discípulo de Jesus. Em Lucas 14:33, Jesus diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, esse é um segredo de ser um discípulo de Jesus. Nós renunciamos tudo porque nós amamos Ele, porque nós vivemos de acordo com a sua palavra, e por isso estamos dispostos a fazer sacrifício. E quando estamos dispostos a fazer sacrifício, como vimos ontem na questão do bom samaritano, que estava disposto a abrir mão, nós, quando estamos fazendo isso, nós amamos o próximo. Nós amamos o próximo. E uma das características de um discípulo de Jesus é amar o próximo. É amar aquele que está perto, é amar aquele que está longe, é amar aqueles que necessitam do nosso amor, da nossa ajuda. Nós somos discípulos de Jesus quando amamos o próximo. E quando nós fazemos isso, quando nós amamos a Jesus, quando nós vivemos conforme a palavra de Deus, quando estamos dispostos a fazer sacrifício, e quando amamos o próximo, nós geramos frutos. Nós geramos frutos. Nós geramos frutos. E em João 15:8 está lá dizendo que o Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. O que um discípulo de Jesus faz é dar muito fruto. Muito fruto. Então, você, discípulo de Jesus, vai dar fruto. Então, a terceira coisa que nós aprendemos nessa grande comissão de Jesus: primeiro eu preciso ganhar pessoas. Primeiro é esse. Primeiro eu preciso ganhar pessoas. Segundo, eu preciso fazer discípulos. E terceiro, eu preciso gerar discípulos. Eu preciso gerar discípulos. Eu dou fruto, eu gero discípulos. Precisamos estar atentos à ordem de Jesus. Ele não nos mandou apenas pregar o Evangelho. Ele não disse: vai e pregue o meu Evangelho, ide e fazei discípulos. Esse é o chamado, fazer discípulos. Devemos lembrar que é para fazer discípulos de Jesus que fomos chamados. E discípulos de Jesus, não discípulos nossos. Nós não temos discípulos. Quem tem discípulos é Jesus. Fazemos discípulos para Jesus. Para Jesus. Ele é o alvo, Ele é o mestre. E Ele deve ser o nosso discipulador principal. Nós somos apenas canal de Deus para que outros se tornem discípulos. Paulo fala isso para Timóteo, né? Vida na vida. Transferimos vida através do Evangelho. Nós, através do discipulado, fazemos vida na vida. Ele disse lá em 1 Timóteo 4, se eu não me engano, versículo 12, todo o ensino de Paulo a Timóteo foi nessa direção. Seja um exemplo, Timóteo, seja um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, não é para você ficar falando, não é para você ficar
anunciando, falando, é para você viver isso. É um exemplo na palavra, de vida na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, vida na vida é transmitir isso, transmitir um comprometimento com Jesus, amar a Jesus, um comprometimento com a palavra, uma vida de sacrifício, uma vida de amor ao próximo. É exatamente isso, vida na vida. Então, para gerar discípulos, precisamos desenvolver relacionamentos, precisamos investir na vida das pessoas. Não podemos perder de vista o que Jesus considerou como mais importante da missão da igreja: fazer discípulos. Eu e você somos chamados para fazer discípulos. Precisamos nos envolver. Precisamos ganhar as pessoas e fazer delas discípulos de Jesus. Para isso, precisamos, antes de tudo, ser discípulos do nosso Salvador. Se você ainda não ama Jesus de todo o coração, se você ainda não vive uma vida de obediência à palavra, se você não tem uma vida de sacrifício, se você não ama o próximo, você não fará discípulos. Mas se você já está vivendo isso, você fará discípulos. Mas se você ainda não está vivendo, pare agora e fale com o Senhor: eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu desejo ser um discípulo de Jesus. E com certeza, Jesus vai te abraçar aí agora e você será um grande discípulo de Jesus. E um discípulo que vai fazer outros discípulos, porque a ordem é: vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer todas as coisas. Essa é a grande comissão. Toda a autoridade já está sobre a minha vida e já está sobre a sua vida para fazermos discípulos. Então recebe essa palavra, recebe esse poder, recebe essa ousadia, recebe essa unção de multiplicação sobre sua vida e seja um fazedor de discípulos. Deus te abençoe no nome de Jesus e use sua vida. Tchau.